Queridos, a graça e a paz do Senhor permaneçam sobre todos nós nesta noite e sempre. Amém? Que bom nos encontrarmos aqui para esse momento tão significativo de adoração, de comunhão com os irmãos, de orarmos juntos e de lermos e meditarmos na palavra juntos. E temos feito nesses últimos domingos um estudo sobre esse tema, vida sustentável, não apenas nos relacionamentos, na economia, na ecologia, seja lá qualquer outra área, mas estamos falando da sustentabilidade da vida com Deus, da vida espiritual. E chegamos à conclusão que vida espiritual sustentável é uma vida obediente aos mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor estão resumidos ali em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, o decálogo. E é um desafio para nós vivemos, andarmos à luz daqueles mandamentos. Há um pregador muito conhecido, autor, conferencista, que diz que os 10 mandamentos compõem uma lista das 10 coisas mais difíceis que nós temos a fazer na nossa vida. Das 10 coisas mais difíceis. Já falamos sobre os primeiros 4 mandamentos, aqueles que dizem respeito à nossa comunhão, ao nosso relacionamento com Deus. Hoje vamos falar a respeito do 5º mandamento, falando sobre o tema a quem honra, honra, e falar um pouquinho sobre a importância do resgate da prática das prioridades. E aí, queridos, quando o assunto é o 5º mandamento, honra a teu pai e tua mãe, nós entramos num campo bastante interessante e ao mesmo tempo bastante complexo, porque todas as vezes que falamos a respeito de família, nós entramos num campo complexo, simplesmente pelo assunto ser família. Segundo, porque é um assunto complexo, porque além de falarmos a respeito de família, nós estamos falando de um dos relacionamentos mais enigmáticos que existem na família, que é o relacionamento entre pais e filhos. Dos mais enigmáticos, porque vale lembrar, irmãos, que nós não somos uma só carne com os nossos filhos. O único relacionamento possível descrito nas Escrituras, onde 2 pessoas se tornam apenas uma só carne, diz respeito a marido e mulher. Cuidado para não entender que o seu relacionamento com o seu filho é como se fosse uma só carne. Porque por mais que ele seja intenso, amoroso, maravilhoso, e assim deve ser, lembre-se sempre que a única dimensão relacional em que se pode existir uma só carne é no relacionamento conjugal. Então, relacionamentos entre pais e filhos têm as suas complexidades, por diversas razões. Uma delas é porque nós estamos tratando de um abismo de gerações muito grande. Eu disse isso aqui de manhã, quando acabou o culto, o pessoal me lembrou de uma música do João Alexandre, chamada Conflito de Gerações. Depois você procura lá no YouTube, vale a pena. É uma distância muito grande. Imaginem vocês, queridos. Meu pai tem 86 anos de idade. Eu tenho 40. E meu filho tem 5. Imaginem vocês. Quando meu pai tinha 5 anos, ele vivia num contexto absurdamente diferente daquele que meu filho vive hoje. Quando meu pai tinha 40 anos, ele vivia num contexto completamente diferente daquele que eu tenho hoje. É um abismo muito grande de gerações, é um choque muito grande de interesses. Então, nesse relacionamento entre pais e filhos, às vezes os choques são inevitáveis. Isso sem contar quando o relacionamento entre pais e filhos não são marcados por verdadeiras tragédias mesmo. Isso é possível também. E é muito doloroso lidar com isso. É muito difícil lidar com isso. Aí, até como uma forma de te ajudar, te abençoar, oferecer algo mais para você, que ao final da mensagem, dentre tantas reflexões, vai dizer assim: pastor, como que eu posso colocar isso na prática? O que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso aperfeiçoar a minha vida e o meu relacionamento com os meus filhos? A igreja está oferecendo para você 2 grandes oportunidades de trabalhar melhor esse relacionamento tão complexo. O primeiro deles, lá à minha direita, extrema direita, é que no dia 24 de setembro, é um sábado à noite,
o Ministério de Casais da igreja promoverá uma palestra com o tema Pais são da terra, filhos são da lua. Às vezes a impressão que a gente tem é essa, né? Vivemos em contextos, em mundos tão diferentes que às vezes a impressão que a gente tem é essa. Quem vai ministrar essa palestra é o nosso irmão Moacir, que é da nossa equipe do Ministério de Casais. Uma noite de louvor, palestra e um tempo de confraternização ali no salão depois. Inclusive teremos monitores para ficarem com os nossos filhos. Tá bom? Você não tem com quem deixar os filhos? Traga para cá que nós vamos ter um espaço para eles também. E é para pais de todas as idades. Normalmente, quando a gente fala sobre uma palestra para pais, a gente pensa que é para pais apenas de criança. Nessa palestra, não. Nós vamos trabalhar esse relacionamento em todas as fases da vida. E aí nós preparamos no envelope branquinho, bonito como esse aqui, um convite para você entregar para seus amigos também. Leva no seu PG, leva para as pessoas que você conhece e acha que essa palestra seria importante. O Ministério de Casais, como sempre, estará ali ao final do culto e dará os quantos convites você for entregar, tá bom? E convida alguém. E aí a gente está pedindo para você trazer um salgado, um doce, para a gente comer junto depois da palestra. Segunda oportunidade. Começou domingo passado na igreja uma classe de casais. Hoje foi uma classe de pais, que hoje foi a segunda aula, portanto é a última chamada, a última oportunidade de você aparecer lá domingo que vem, para você aproveitar bem o curso. E esta classe sim é especificamente para pais que têm filhos até 10 anos de idade. E essa classe funciona aos domingos às 10h30 da manhã. Tá bom? Então, duas grandes oportunidades para a gente aprofundar e pensar um pouquinho mais na prática desse mandamento tão precioso. Vamos lá? Êxodo capítulo 20, irmãos. A repetição da lei está lá em Deuteronômio 5:16. E o cabeçalho do mandamento, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então recebam os mandamentos. O quinto é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler juntos o mandamento? Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí, para dar a vocês a dimensão da importância que esse mandamento tinha para o povo naquela época, caminhando apenas alguns versículos à frente, lá no capítulo 21, versículos 15 e 17, encontramos esta orientação ou esse alerta do Senhor. Quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto, mostrando a intensidade do mandamento de Deus, né? A preocupação que Deus tinha para que o mandamento fosse zelado. Vamos orar mais uma vez? Fechem seus olhos por um momento. Nós já fizemos esse exercício de lembrar da nossa família, de pensar um pouco nos nossos pais, ou de olhar para nós mesmos como pais, que eu sei também que é a realidade de alguns que não têm mais esse privilégio, essa oportunidade de ter os seus pais próximos, fisicamente, vivos. Ou talvez não tenham oportunidade de abraçá-los constantemente pela distância geográfica mesmo. Mas olhe para você como pai. E peça ao Senhor para falar ao seu coração nesta noite. E que Ele nos ajude, nos dê graça de vivermos e cumprirmos com fidelidade o quinto mandamento. Querido Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. E cremos, ó Deus, que hoje aqui o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença, Senhor. Use, ó Deus, a minha vida, eu me entrego, eu me rendo, eu preciso do Senhor. E peço, ó Pai, que eu seja usado por Ti nesta hora, para que a palavra do Senhor encontre aquele lugar tão precioso e especial no coração da Tua igreja. Pedimos que seja assim, Pai, no nome santo, no nome bendito de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, antes de prosseguir, eu preciso fazer uma pesquisa com vocês para saber a aplicação da mensagem de hoje, ou não? Você me ajuda levantando a mão, tá bom? Respondendo. Quantos dos que estão aqui são pais?
Pai ou mãe? Pais, tem filhos. Ok, legal. A grande parte do grupo. Segunda pergunta, você me ajuda respondendo, levantando a sua mão também. Quantos aqui são filhos? Levante a mão. Ah, então é essa a mensagem mesmo. Então se aplica. É que eu trouxe outra mensagem para caso não tivéssemos tantos filhos aqui. Então, se todos nós somos filhos, significa que Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa noite. E aí eu começo pensando com vocês sobre aquele momento em que temos uma criança em casa e os pais, com todo cuidado, elaboram um quadro de fotos, um quadro de retratos. E quando aquele quadro de retratos tão bonito, aquele mural de fotos é feito, os pais costumam lançar uma expectativa, sonhos, projetos, alimentam ideais em relação aos seus filhos, não é assim? Nós olhamos para o nosso filho pequenininho e pensamos assim, será que ele vai se destacar na sociedade? Será que ele vai ser uma pessoa rica? Será que ele vai ser o próximo presidente da República? Será que ele vai ser um homem ou uma mulher destacável na sua área? Será que os meus sonhos se realizarão através da vida do meu filho? Nós lançamos grandes expectativas, projetamos grandes coisas na vida dos nossos filhos. Mas com certeza, nenhum de nós seríamos capazes de, no momento em que estamos elaborando um quadro de fotos como essa, com o nosso filhinho precioso, poderíamos imaginar e sonhar que essa mesma filhinha, na sua vida adulta, se tornaria aquela que tiraria a própria vida dos pais. Nenhum de nós, em sã consciência, olharia ou montaria um quadro de fotos dos seus filhos pequenos e olharia para aquela foto dizendo, eu não vejo a hora que eles tenham 20 anos para que possam planejar a minha própria morte. Alguém faria isso? Alguém sonharia com isso? Alguém seria capaz de sonhar com isso? Infelizmente, queridos, nós já não ficamos mais tão chocados quando ouvimos notícias como essas. E não ficamos mais tão chocados quando ouvimos notícias como essas. Por duas razões. Primeiro, porque nós sabemos que esta não é a única notícia a respeito de um fato parecido como esse. De vez em quando chegam notícias de filhos que planejaram a morte dos seus próprios pais. Então, quando ouvimos que isso aconteceu, temos a impressão que isso não é mais novidade. Temos a impressão de que isso já está se tornando algo normal, um elemento normal na sociedade. Mas também já não ficamos mais tão chocados assim, porque na verdade nós vivemos uma intensa, uma aguda crise de princípio de autoridade. E fica muito claro que nós estamos atravessando esse momento em que o princípio de autoridade foi perdido e, consequentemente, o valor da honra também. Basicamente em duas experiências em que a honra desapareceu. Primeiro, a honra desapareceu no que diz respeito ao trato com as pessoas mais experientes, com as pessoas mais idosas, com os velhos mesmo. O profeta Jeremias, quando escreveu em algum momento a crise que a nação de Israel vivia, ele disse assim, as faces dos velhos já não são mais reverenciadas, para descrever o caos. E eu imagino que a mesma descrição de caos se aplicaria também na nossa geração. Como eu disse no domingo passado, quando a pessoa envelhece e para de produzir, ela perde o seu valor na sociedade. Infelizmente, os velhos são deixados de lado, perderam o seu valor, perderam o seu espaço. Segundo, nós percebemos essa grande crise de falta de princípio de autoridade na sociedade. Porque todas as autoridades, em todas as esferas sociais, vivem num contexto de profundo desrespeito. As autoridades políticas, por exemplo, aqueles que nos governam, muitas vezes são tratados de uma forma tão debochada, tão maldosa, tão maledicente pela população, que não retrata o respeito que nós deveríamos ter por eles, independente da opção política que nós temos. Seja o presidente que se foi, seja o presidente que está aí, o presidente que a gente ainda não conhece,
Você deu uma olhadinha nas redes sociais, muitas vezes na própria mídia, o que a gente encontra é uma falta de respeito muito grande com aqueles que têm uma autoridade que receberam. Mas essa falta de princípio de autoridade se aplica num outro lugar que muitos irmãos aqui da nossa igreja conhecem muito bem. Um lugar chamado sala de aula. Onde algum tempo atrás o professor era a autoridade máxima. Mas hoje, infelizmente, essa autoridade também está comprometida. Essa perda de princípio de autoridade se reflete nas empresas. Quando os empregados não respeitam a autoridade que os seus empregadores têm sobre eles. Muitas vezes roubando o tempo do patrão no WhatsApp, no Facebook, e vendo a banda passar enquanto ele está pagando pelo seu horário de trabalho. Essa falta de princípio de autoridade reflete, inclusive, dentro da própria igreja. Quando pastores deixam de ser respeitados. Quando presbíteros deixam de ser respeitados pela autoridade que receberam na imposição das mãos. Quando os diáconos têm que pensar duas vezes antes de dar uma orientação que vise o bem-estar do culto, porque pode ser que os pais fiquem bravos porque a criança foi repreendida. Enfim, existem inúmeros exemplos que mostram completamente que um princípio de autoridade foi perdido. E esse princípio de autoridade, irmãos, foi perdido também dentro da nossa casa, dentro da própria família, quando pais e mães não são mais respeitados. Por exemplo, os filhos, quando crianças, desrespeitam os seus pais, desonram os seus pais com a sua birra, com a sua desobediência, com os seus gritos e, pasmem, até mesmo com a sua violência. Jovens e adolescentes desonram os seus pais quando agem pela sua própria decisão obstinada. E mesmo sabendo que aquilo é uma afronta ao coração dos pais, ainda assim realizam, desonrando-os. Filhos adultos desonram os pais. Não quando pegam os seus pais e colocam numa casa de idosos, mas quando mantêm os seus pais dentro da sua própria casa, mas os tratam como se eles estivessem nos asilos. A quebra do princípio de autoridade está presente em todos os níveis da sociedade. E percebemos que se há uma quebra de princípio de autoridade na família, isso se reflete em todos os outros relacionamentos. Observem, por exemplo, que quando Caim desonrou Adão com a morte do seu próprio irmão, quando Jacó desonrou Isaac, beijando, na verdade, com o intuito de enganá-lo, quando os filhos de Jacó desonraram o seu pai, vendendo José para uma caravana do Egito e mentindo para ele. Quando Absalão entrou em conflito com o seu próprio pai Davi, em litígio contra ele, desonrando-o mais uma vez. E um dos exemplos que mais me assusta é o exemplo de Ofni e Finéias, os filhos de Arão, que era o sacerdote responsável por oferecer o sacrifício ao Senhor. Os seus filhos cresceram literalmente em volta de Arão, vendo como seu pai ofertava adoração ao Senhor, mas quando eles cresceram, eles se reuniram e somaram forças para apresentar a Deus fogo estranho, desonrando ao mesmo tempo a Deus e os seus pais. Mesmo porque, gente, vamos levar em consideração, quando desonramos os nossos pais, naturalmente nós já estamos desonrando a Deus. Então, quando desonramos os nossos pais, automaticamente desonramos também a Deus. Por isso que o quinto mandamento precisa ser algo de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Porque o que o Senhor quer com o quinto mandamento é fortalecer as nossas famílias, fortalecer o nosso núcleo familiar, recuperar o princípio de autoridade que começa no núcleo mais básico. Porque se o princípio de autoridade for restaurado na família, irmãos, ele será restaurado na sociedade, ele será restaurado na sala de aula, ele será restaurado na igreja, ele será restaurado na nação, ele será restaurado no mundo todo, mas começa em casa. O quinto mandamento é um mandamento que aparece também na forma positiva, não começa com não, como outros, e é o primeiro de muitos mandamentos que tem promessa. Na verdade, se você olhar para os 10 mandamentos, o quinto é o único que tem promessa. Mas no texto que o pastor Marco leu há pouco lá em Efésios,
diz que é o primeiro mandamento com promessa, no sentido de todos os mandamentos. Porque existem outros mandamentos que têm promessas. Basta você continuar lendo a lei. Você vai encontrar outros mandamentos com promessas. Esse é o primeiro mandamento do Decálogo que tem nele uma promessa. E vejam que interessante, irmãos. Na literatura hebraica, nem sempre o judeu começava a escrever da primeira linha as coisas que eram mais importantes e ia decrescendo. Ou o contrário, começava pelas coisas menos importantes até chegar naquela que era mais importante. Na literatura hebraica, era muito comum que o judeu começasse a escrever por aquilo que era o mais importante. Então a escrita dele começava pelo meio. Ele começava escrevendo pelo meio e então saía do coração, da alma do que ele queria escrever, a mensagem que ele tinha para trazer. Vejam isso em Êxodo capítulo 20. Como eu já expliquei para vocês, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E os últimos mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Mas há um mandamento especificamente relacionado à família. Não é nem a Deus diretamente, também não é a um vizinho, a um amigo, como os outros mandamentos se referem. Mas é aqueles que estão mais próximos a nós. Porque o Senhor quer mostrar com isso, com o 5º mandamento voltado para a família, que a base, o alicerce, o coração dos mandamentos, irmãos, é a família e é o fortalecimento do lar. O 5º mandamento é o primeiro com promessa. E qual que é essa promessa? A promessa do 5º mandamento é algo que ao longo das décadas, por que não dizer dos séculos, os cientistas e pesquisadores andam tentando descobrir. Como é que a gente faz para prolongar a nossa vida? Qual o segredo para prolongar a nossa vida? Para a gente viver mais. Porque eu tenho certeza que uma expectativa que os irmãos carregam consigo aqui, dentre outras, é a expectativa de viver bastante. Concordam comigo? É muito agressivo para nós quando a gente perde alguém que a gente tinha a expectativa de que vivesse mais anos. É muito agressivo, é muito antinatural. Porque nós queremos viver bastante. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado O Curioso Caso de Adeline. É o filme de uma jovem, uma moça bonita, 20 e poucos anos, porque sofreu um acidente. Ela ficou congelada. Ela não envelheceu mais a partir daquele dia. E ela passava as gerações, todo mundo em volta dela envelhecia, mas Adeline não envelhecia. A tal ponto que em determinado momento do filme ela está lá, toda bonita, jovem, 20 e poucos anos, e a filha dela está ao lado dela, já uma velhinha, uma senhora com 80 e poucos anos, toda enrugadinha. Só que o curioso caso de Adeline só acontece nos filmes, gente. Quanto mais você olha para o espelho, mais você percebe que o tempo está passando para você. E aí a gente diz assim, quantos dias eu vou viver? Quanto tempo eu tenho pela frente? Quantos anos de vida eu tenho pela frente? Quanto tempo Deus separou para mim? Eu gostaria de prolongar a minha vida ao máximo possível. Pois o 5º mandamento, desde o princípio de todas as coisas, orienta. Honrar pai e mãe é um segredo para que a sua vida seja prolongada. Para viver mais dias de intensidade com o Senhor. Mais dias na presença dEle e na presença daqueles a quem o Senhor tem nos dado. Essa expressão honrar em Êxodo capítulo 20, versículo 12, essa palavrinha honra teu pai e tua mãe, é a mesma palavra que aparece em outros textos do Antigo Testamento, como esses que estou mencionando aqui. Que nos fazem compreender que honrar é estimar grandemente, como os sábios e os velhos eram estimados lá em Provérbios 4. Agora vejam que interessante, lá no Salmo 91, 15, esse texto está dizendo do cuidado de Deus com o seu povo. E é a mesma palavra para o honrar lá do mandamento. Está dizendo o seguinte, que a nossa honra aos nossos pais deve ser na mesma medida, na mesma proporção, na mesma intensidade que Deus cuida da gente. Honrar é cuidar. E cuidar de que jeito? Do jeito que Deus cuida da gente. Honrar é demonstrar respeito. E honrar sobre todas as coisas é obedecer. Não existe
honra sem obediência. Honra não significa palavras doces e agradáveis. Honra não significa presentes caros ou baratos. Honra não significa necessariamente bilhetinhos na porta da geladeira. Embora tudo isso possa acontecer, a essência da honra é a obediência. Se você pretende honrar os seus pais sem passar pelo caminho da obediência, talvez não seja de honra que nós estamos falando. Talvez sejam de outras coisas. Mas a honra passa necessariamente pela obediência. Aí eu quero aplicar esse mandamento com vocês e dizer o que esse mandamento pode significar na nossa vida hoje. Como que a gente pode pegar esse mandamento e aplicar na nossa vida hoje? Primeiro, o quinto mandamento sobre honrar pai e mãe é um mandamento que conclama a restauração dos princípios de autoridade na sociedade como um todo. Quando honramos pai e mãe, queridos, nós estamos de alguma forma resgatando, restaurando esse precioso princípio da autoridade na sociedade como um todo. A honra dos filhos para com os pais é um sinal da honra ao próprio Deus, já que os relacionamentos se refletem de maneira tão intensa. Se tem um momento da nossa vida, gente, em que nós aprendemos a nos relacionar com Deus de uma maneira mais especial, é quando nascem os nossos filhos. Dentre várias coisas que Deus nos ensina quando Ele nos dá filhos, o Senhor está nos ensinando ao nosso relacionamento com os nossos pais e o Senhor está nos ensinando o nosso relacionamento com Ele. Por isso, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, pais. Para que os nossos filhos nos honrem, eles não podem ver em nós uma cédula de dinheiro. Eles não podem ver em nós um referencial de estabilidade e segurança apenas. Eles não podem ver em nós algo abstrato. Se o seu filho olha para você, e se alguém pedisse para o seu filho definir você, ele dissesse assim: o meu pai é o provedor, cuidado. O meu pai é uma cédula de dinheiro que não deixa faltar nada para mim, cuidado. O meu pai é um referencial de segurança para garantir que todas as coisas da minha vida correrão bem, cuidado. Porque filho nenhum honra o pai se ele é uma cédula. Filho nenhum honra o pai se ele é um totem. Filho nenhum honra o pai se ele é um símbolo, porque dinheiro, totem, símbolo, os nossos filhos podem conseguir em outros lugares que não seja dentro da nossa casa. Agora, um pai e uma mãe, segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, que é exemplo de fé e de santidade para a vida dos filhos, ninguém pode tomar esse papel da gente. Os nossos filhos precisam olhar para nós e encontrar em nós alguém que segue a Jesus Cristo. Porque quando ele olhar para nós e ver um discípulo verdadeiro de Jesus, ele vai se sentir motivado a nos honrar, com todo o coração dele. E aí, gente, fazendo isso, lá na nossa casa, no silêncio da nossa casa, no núcleo da nossa casa, com essa atitude tão simples, nós estamos trabalhando pela restauração de um princípio de autoridade na sociedade como um todo. Segundo, o quinto mandamento também nos ensina a incondicionalidade da honra. Aliás, você deve ter observado que nenhum dos 10 mandamentos tem condições. E o quinto não é diferente. Nenhum dos 10 mandamentos carregam consigo a condicional, a partícula de condicional se. Ou seja, honra teu pai e tua mãe se eles forem legais. Honra teu pai e tua mãe se eles forem bons. Honra teu pai e tua mãe se eles forem crentes. Honra teu pai e tua mãe se eles forem dignos. Honra teu pai e tua mãe se. Aliás, quando Jesus pega o quinto mandamento e o repete no Evangelho, se houvesse uma condicional, Jesus teria tido a oportunidade de ter dito ali: ouviste o que disse Moisés, honra teu pai e tua mãe, mas eu digo para vocês, só honrem se eles forem merecedores. Mas ele não disse. O texto que o pastor leu com a gente há pouco em Efésios capítulo 6 é a mesma coisa. Se o mandamento tivesse uma partícula de condicional, o apóstolo Paulo teve a faca e o queijo na mão para colocar em Efésios. Mas ele também não colocou. Então, como o meu compromisso é com a fidelidade da palavra,
e não um compromisso de agradar os ouvidos dos queridos, eu preciso dizer para os irmãos que o quinto mandamento não tem condicional. Agradar os ouvidos dos queridos no sentido de que eu reconheço, irmãos, e sei disso na minha própria família, que existem situações que nós enfrentamos que tiram de nós completamente a nossa disposição para honrar pai e mãe. Eu estou falando de tragédias mesmo. Estou falando de dificuldades, de lutas, de tensões, de decepções profundas, de abandono, de abusos, de traumas, que nos levam a dizer assim: jamais prestarei honra a esse pai ou a essa mãe. Mas o quinto mandamento está aí para nos dizer que ele é incondicional. Não existem condicionais para nenhum dos mandamentos, mesmo que os relacionamentos entre pais e filhos sejam marcados por esses desastres, tragédias e desventuras. E aí, para compreendermos isso, nós precisamos olhar para dois princípios da palavra de Deus, do apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos. O primeiro deles, Romanos 12. Romanos 12, 20 e 21. O apóstolo Paulo diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ok, vamos levar em consideração que o seu relacionamento com os seus pais foi tão traumático que fez os seus pais inimigos para você. Qual é o procedimento que a gente deve ter com o inimigo? Se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não tem como escapar. Eu posso não gostar disso. Eu reconheço. Você pode não gostar. Amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Eu já ouvi essa expressão muito associada a mensagens positivistas e de prosperidade. Faz isso, que Deus amontoe brasa na sua cabeça. A oração do amontoar das brasas. Vem aqui na frente que nós vamos amontoar brasa na cabeça de todo mundo. Mas você sabe o que é amontoar brasas vivas? Amontoar brasas era um cerimonial simbólico. Brasas na Bíblia tem sentido de humilhação, de culpa e de condenação. Então, quando alguém saía absolutamente prejudicado na sua causa, se pegava um pouco de brasa do chão e colocava sobre a cabeça da pessoa, para que todos soubessem que aquela pessoa ficou com prejuízo, ficou com o dano que o outro lhe causou. E como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o que é o perdão, senão o ficar com o prejuízo? Amontoar brasas vivas na cabeça é dizer assim: eu fico com o prejuízo desse relacionamento. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, ainda em Romanos, agora no capítulo 13, versículos 1 e 2, quando diz que toda autoridade, toda que existe, em todo lugar, toda autoridade foi estabelecida por Deus. E não há nenhuma autoridade que tenha ocupado o lugar de autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Eu só posso concluir que a autoridade que os meus pais têm por mim também foi instituída por Deus. E é nesse contexto, lá em Romanos 13, 7, que nós encontramos a expressão: dai a César o que é de César e tal, a Deus o que é de Deus, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, enfim. O que nos importa é a quem honra, honra. Então é nesse contexto que nós encontramos isso. É essa maneira. Agora, desde que os nossos pais não nos peçam alguma coisa que contrarie, que confronte a nossa fé. Ok? Eu me lembro aí de um exemplo, de uma ilustração daqueles filmes Deus Não Está Morto. Já assistiram? Quantos assistiram filme 1? E o 2? Então eu vou fazer aqui o spoiler. Vou contar para vocês o que acontece no 2. O moço do filme 1, não, isso eu não vou contar, muita maldade. Vou deixar para vocês descobrirem esse filme. Mas no Deus Não Está Morto 1, tem um jovem de uma cultura oriental, para mim não fica claro exatamente qual cultura que ele veio, e que ele, através do amigo, da influência do amigo, ele crê em Deus, ele aceita Jesus no seu coração e começa a caminhar com Jesus. Esse moço aparece no segundo filme também. E ele aparece agora sedento por conhecer mais. Ele marca um horário com o pastor,
fica a dica. E chega com o pastor, ele leva 176 perguntas. Pastor Marcos Vinícius está aberto e pronto, irmãos. 176 perguntas é com ele. É com ele. Depois ele me relata o que aconteceu. E esse moço começa então a crescer cada dia mais na fé, ler a Bíblia, até que um dia ele recebe inesperadamente a visita do seu pai. E o seu pai diz para ele: você é uma vergonha para a nossa família, você é uma afronta para a nossa cultura, você é uma vergonha para a nossa religião. E ele tenta falar do amor de Deus para o pai, ele tenta falar do amor de Jesus quando leva um bofete na sua cara. E chorando, entristecido, em lágrimas, ouve do seu próprio pai que diz: você está deserdado da nossa família. Acabou. Meu filho morreu. Eu não tenho mais filhos. E foi embora deixando o menino lá. Então preste atenção nesse tipo de coisa. Terceiro, o quinto mandamento também, queridos, diz respeito a um ciclo natural do tempo e dos relacionamentos. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Nós lidamos comumente com 3 tempos. O presente, que é o agora, o que nós temos em mãos, é o que nós somos hoje, é agora, é ação. O presente é que tem as oportunidades. Você tem oportunidade no tempo que se chama hoje, é o tempo presente. Segundo, é o passado. O passado foi usado por Deus para construir de alguma forma tudo o que você é hoje. O que você é hoje é um pouco reflexo e fruto de todo o seu passado, toda a vida que você levou. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O presente só tem um remédio. E o nome desse remédio é a ação. O passado só tem um remédio. E o nome desse remédio é perdão. Só existe uma solução para o passado. Perdão. E o terceiro tempo é o futuro. São aquelas projeções, é aquilo que nós almejamos, é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós desejamos muito. E qual é, queridos, a grande palavra, o grande remédio para o futuro? Esperança. Por isso, quando honramos pai e mãe, usando as palavras do pastor Marcos Vinícius na devocional que ele escreveu para vocês no boletim, quando honramos pai e mãe hoje, nós estamos pavimentando a estrada que os nossos filhos pisarão no futuro. Portanto, quando eu honro os meus pais hoje, amanhã eu tenho o privilégio de ser honrado pelos meus filhos. E assim sucessivamente, porque eu estou falando de um ciclo natural de relacionamentos. Quarto, o quinto mandamento tem uma aplicação muito específica. E aqui os pais vão gostar muito do que eu vou dizer. E aqueles que levantaram as mãos no começo dizendo que são filhos, se aplica a você, se aplica a mim. Irmãos, o quinto mandamento não é um mandamento para os filhos, para os pais, me perdoem. O quinto mandamento não é um mandamento para os pais. A aplicação do quinto mandamento é exclusivamente aos filhos. Portanto, hoje não é o momento, a palestra, a mensagem, o sermão, que a gente vai falar sobre as posturas do pai. Hoje o texto nos leva a falar da postura dos filhos. O que diz o mandamento? Honra a teu pai e tua mãe. A quem se aplica o quinto mandamento? O quinto mandamento se aplica aos filhos. Para mim, essa palavra é para mim, porque eu sou filho. E quando o Senhor colocou isso lá nas tábuas com o seu próprio dedo, através de Moisés, o Senhor estava dizendo assim: vocês estavam presos no Egito, e agora vocês vão sair do Egito, vocês vão se espalhar. Qual será o futuro das famílias fora do Egito? Por isso, honre pai e mãe, para preservar a vida de vocês fora do Egito. Como é que eu aplico isso hoje? Se eu pretendo preservar a minha família em meio a tantas adversidades que vivemos,
eu preciso começar do princípio da honra ao pai e à mãe. Por último, o mandamento também nos ensina, meus irmãos, qual que é a melhor maneira que nós temos de honrar os nossos pais. Se o mandamento se aplica então a nós como filhos, qual é a melhor maneira que a gente tem de demonstrar que nós honramos os nossos pais? Vamos pensar isso lá na época, como era? No Antigo Testamento, em Êxodo, em Israel? Quando é que um pai se sentia honrado pelo filho? Não era pura e simplesmente por ele desempenhar as tarefas da casa e obedecer aquilo que os pais diziam. Mas o pai e a mãe se sentiam verdadeiramente honrados quando os filhos eram conhecedores da lei de Deus, a Torá. E nós pastores já falamos aqui para vocês que era muito comum que uma criança entre 9 e 10 anos que tivesse passado por toda a escola dos hebreus, aquela criança aos 9, 10 anos já conhecia de cor toda a Torá, toda a lei. E os pais se sentiam honrados verdadeiramente quando os filhos eram conhecedores da lei de Deus. Irmãos, que coisa preciosa. Saber que os meus pais são honrados, que o coração deles transborda de alegria, porque eles sabem que nós amamos a verdade, estamos seguindo a verdade, estamos seguindo a palavra de Deus. Como vocês sabem, meus pais moram a pouco mais de 100 quilômetros de mim. E eles têm 5 filhos, todos casados, e 4 dos 5 filhos já deram netos a eles. Eles têm bisnetos. E os meus pais lidam com a saudade, porque dos 5 filhos, cada um deles mora num estado do Brasil, diferente. E a única maneira que os meus pais têm de estabelecer um contato com os filhos durante o ano, que não seja o grande encontro do Natal, é através do telefone. Só que tem um problema, meu pai não ouve mais. Ele ouve muito pouco, tem que falar muito alto, olhando para ele, mais balbuciando as sílabas do que propriamente falando num volume aceitável. Então eu não consigo mais falar com meu pai por telefone. Eu ouvi algumas semanas atrás e espero vê-lo nas próximas semanas. Mas por telefone eu não consigo falar com ele, porque ele não ouve. Então eu falo com a minha mãe. E todas as vezes que eu falo com a minha mãe, a conversa termina com a gente falando sozinho e a minha mãe chorando de saudade do outro lado da linha. E depois que passam alguns instantes em que nós estamos tagarelando sozinhos ali no telefone e ouvindo o soluço dela do outro lado da linha, ela diz um muito discreto: tchau, filho, Deus abençoe. E eu fico perguntando, o que mantém esse casal de 86 e 74 anos vivos, se a saudade pelos filhos e netos é tão grande assim? E eu não tenho dúvidas que o coração desses velhos é encorajado pelo Senhor quando eles se lembram que cada um desses 5 filhos, em estados diferentes da nação, estão de alguma forma servindo ao Senhor, andando na verdade e vivendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que é isso que conforta o coração da minha mãe quando ela chora no telefone. Saber que ela deu um filho para o reino. Eu tenho certeza que aquilo que segura o coração dela em meio a uma saudade tão grande, de abraçar e beijar, é a certeza de que ela tem que os seus filhos andam na verdade. Isso consola o coração dela. Ainda que ela não diga, e não precisa dizer, nós sabemos. E toda a ligação ela pergunta: filho, como é que está a igreja? Eu estou aqui orando pelo seu ministério. Fui pastor dos meus pais por quase 10 anos. E não houve uma vez que eu não subi num púlpito
para pregar a palavra que eu não vi a minha mãe no meu canto, do meu lado direito, nos últimos bancos, com seus olhos fechados, balbuciando, orando ao Senhor pelo filho que iria entregar a palavra. Porque o que traz alegria, a maior alegria para um coração de um pai, é saber que os filhos estão andando na verdade. O apóstolo João escreve isso na 3ª carta, no versículo 4. Eu não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Glória ao Senhor por isso. Queridos, não quebremos o 5º mandamento. Aproveitemos cada oportunidade da nossa vida no tempo chamado presente. Lembre-se que o custo do benefício da obediência é muito maior do que o ônus da desobediência. Livre-se dessa síndrome de superioridade, de achar que não precisa de ninguém. Se você tem esse privilégio depois do culto, termine e dá um abraço nos seus pais. Chega em casa, pega o telefone, liga para eles. Dá uma palavra. Fala obrigado, eu amo você, sei lá. Mas filhos, honremos pai e mãe, porque é mandamento com promessa de Deus para a nossa vida. Enquanto honramos os nossos pais, nós estamos honrando também o nome de Deus e glorificando o nome dele que é santo. E deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês aqui. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse começar de novo. E olha, vou ser bem realista e sincero com vocês. Se hoje nós colocássemos aqui 2 cadeiras, uma para o meu pai e uma para minha mãe, e eles estivessem abertos a qualquer pergunta que vocês poderiam fazer a eles sobre mim. Talvez um de vocês perguntasse assim: e aí, seu Arthur, que é o nome do meu pai? O Arthur filho, o Arthurzinho, o Júnior, foi muito desobediente. Desonrou o Senhor. Sabem o que o meu pai iria responder? Mas depois disso, eu reconheço as imperfeições, as malcriações, as desobediências. Mas meu pai talvez dissesse aqui: meu filho foi um filho na média. Irmãos, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria honrado muito mais. Eu não teria dito para eles que eu fui num lugar enquanto eu fui no outro. Eu não teria mentido para eles as minhas notas da escola. Eu não teria passado quase 2 anos fora da igreja, mas iludindo o coração deles, participando dos cultos de domingo. Eu não teria provado tudo que os meus amigos me ofereceram nas festas. Que pela misericórdia do Senhor me livraram do alcoolismo, da dependência química e de sexualidade precoce e doentia. Se eu pudesse voltar atrás, eu seria mais verdadeiro com os meus pais. Seria um adolescente, um jovem, um filho que valorizaria mais o amor, a dedicação e a preocupação que eles tiveram por mim. E é isso que o 5º mandamento nos ensina. E nos faz lembrar que nós não somos donos do nosso próprio nariz. Queridos, principalmente uma palavra do meu coração para vocês, jovens, adolescentes.
Viu, tem algumas coisas no relacionamento entre você e seus pais já cansaram. Já estão chatas. Já ficaram cansativas. Ninguém aguenta mais. Você sabe o que está no coração dele. Você sabe, filho, o que vai agradar seus pais. Você sabe o que vai honrar eles. Mas por que parece o caminho de ser quanto mais, é mais fácil, de ser teimoso, insistente, com aquilo que pode levar a gente para a ruína? Tem alguns dilemas em casa que já cansaram. Vamos parar com isso. Namorico. Já desgastaram o relacionamento entre vocês e seus pais. Dá um tempo. Honra esses dois. Vira a página, muda o disco. Dá valor enquanto você os tem. Porque ao longo da minha vida como pastor, eu já entrei em muitas salas fúnebres. E já vi muita gente debruçada em cima de caixão quando é tarde. Já vi 2 experiências em salas fúnebres que me marcaram profundamente. Que foi um dia que morreu o pai de uma irmã da igreja. Eu sabia que ela tinha 15 irmãos, era um casal, tinha 16 filhos. E quando eu cheguei lá, percebi aquela hostilidade, aquela tristeza no velório, aquela loucura. E perguntei para ela, que era da nossa igreja, a única pessoa da família. Falei, minha irmã, como é que estão as coisas? Seus irmãos estão consolados? Sua mãe, como que estão as coisas? Eu disse, olha, pastor, está da pior maneira que o senhor possa imaginar. O senhor está vendo lá, pastor, o caixão? Nós estávamos fora da sala. Eu disse sim. Ela falou, pois é. Os que estão do lado direito do caixão são aqueles que morreram, amigos do meu pai. E os que estão do lado esquerdo são aqueles que morreram em litígio, em conflito, em briga, até o último suspiro que meu pai deu. Numa outra situação, os filhos se levantaram com o pai ali deitado no caixão. Num determinado momento da cerimônia fúnebre, o filho chegou do lado do caixão, pediu para os outros irmãos ficarem em pé. Fique em pé, fulano, fique em pé, ciclano, fique em pé, você. Não, olha aqui, pai. O defunto. Nós estamos aqui para juntos, como irmãos, pedimos para o Senhor perdão por tudo aquilo que nós fizemos. A tempo ou fora de tempo. Então, queridos, vamos valorizar aquilo que a gente tem. O cuidado, o amor, a dedicação que os nossos pais têm devotado a gente. Porque assim, sem dúvida alguma, as palavras dos profetas se cumprirão. Primeiro o profeta Isaías. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Que sonho olhar para o meu filho e saber que ele será um reparador de veredas. Mas diz também o profeta Malaquias sobre a inauguração do reinado de Jesus. Que o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos. E o coração dos filhos se converterá ao coração dos pais. Para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Corações convertidos uns aos outros. Que maravilha. Honra a teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quero convidar você para a gente encerrar com uma canção e pedir para que enquanto nós a cantamos, você cante em oração. Porque existe uma coisa muito importante que você precisa dizer hoje à noite. Dizer assim, não, esse não vai ser o meu fim. Esse não será o fim da minha família. Eu não vou ver minha família se dissipar, se dissolver, se desintegrar por entre os meus dedos. Não. Mas eu quero sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, as mesmas bênçãos que Deus ordenou a Abraão.
Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. O melhor remédio para o passado é o perdão. O melhor remédio para o futuro é a esperança. Mas o melhor remédio para o presente é a ação. O tempo é hoje. A hora é agora. Para que o quinto mandamento seja cumprido na nossa vida. Feche os seus olhos por um momento. Pense, medite um pouco na letra dessa música. Depois eu vou chamar você para ficar em pé para a gente cantar juntos. Vamos ficar todos em pé agora, queridos. Vamos crer que não é o fim, mas é o começo de uma nova relação familiar, onde se honra pai e mãe.
Vamos orar, meus irmãos. Dê a mão para aquele que está ao seu lado agora. Vamos aproximar nossas fileiras. Vamos clamar ao Deus Santo e Poderoso pela vida dos nossos filhos, pela nossa vida enquanto filhos. Senhor, nós queremos pedir misericórdia da Tua parte sobre nós. Porque, ó Deus, nós corremos um risco muito grande de quebrarmos o 5º mandamento. E quantas vezes o temos quebrado, Senhor. Como filhos que somos, pedimos ao Senhor perdão por isso. Que abra os nossos olhos, que nos torne mais sensíveis às necessidades que os nossos pais têm, às instruções que Ele nos dá. Ensina-nos, ó Deus, a honrá-los com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. E que, ó Deus, fazendo isso, a sociedade toda tenha o princípio de autoridade restaurado. A igreja, as escolas, as empresas, o mundo, Senhor. Que assim, ó Deus, um dia tenhamos a alegria de ver os nossos filhos nos honrando também. Oro por aqueles, ó Deus, que têm seus filhos pequenos ainda, crianças. Senhor, que eles cresçam, libertos da tirania, da desobediência, da birra, do desmando. Que eles cresçam, ó Deus, educados, na presença do Senhor, na palavra do Senhor, obedientes aos pais, amáveis, aprendendo a honra desde pequenos, ó Deus. Abençoe, ó Pai, aqueles que têm os seus filhos na fase da adolescência, da juventude. Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoe e suaviza esses relacionamentos que, em geral, são tão tensos, Senhor, marcados pelo conflito. Repreenda, Senhor, toda vez que um filho, adolescente, jovem, levantar a voz contra um pai. Repreenda, Senhor. Traz reverência ao coração desses filhos, honra, para que honrem, ó Deus, o Senhor, através da vida dos seus pais. Oramos por aqueles, ó Deus, que têm os seus pais na vida adulta, quem sabe já muito idosos, que o Senhor dê a real percepção das necessidades deles, para que não fiquem abandonados à margem da sociedade, à margem da própria família, mas sejam incluídos e amados também pela misericórdia do Senhor. Deus, o que nós pedimos ao Senhor, o resumo disso tudo é: converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Deus, faz isso, por amor do Teu santo nome. Hoje, nesse lugar, se há necessidade de perdão aqui, Senhor, promova esse perdão. Se há uma atitude que precisa ser tomada hoje, Deus, uma mentira que precisa ser revelada, um conflito que precisa ser resolvido, que o Espírito de Deus promova isso hoje, Senhor, em nome de Jesus, nesse lugar, nas famílias aqui reunidas. Pedimos ao Senhor que sustente assim os nossos lares, pela Tua santa e bendita mão, no nome santo e poderoso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos.